E aí a gente aí tava falando um pouquinho sobre as gimnospermas, né? Que alguns períodos elas têm a modificação de algumas folhas em forma de agulha para evitar a perda de água e, em alguns invernos rigorosos, a neve sobre a superfície acumulada evita o congelamento da planta. A denominação de gimnosperma vem do grego gimnos, nu, e esperma significa semente. Então, as plantas desse grupo apresentam as sementes nuas, pois não há produção de frutos. Podem grifar isso. Olha que interessante, elas produzem a semente, mas eles não têm o fruto. Por exemplo, araucária, pinheiro, a gente tem o pinhão, né? Ou a pinha, que eles se alimentam do pinhão que vem do pinheiro, por exemplo, tá? Que é a semente da araucária. Essa semente abrigam, protegem e nutrem o embrião, garantindo assim o seu desenvolvimento até o surgimento das primeiras folhas, tá? Aí tá mostrando então um pinheiro, tá? Uma araucária, o pinheiro e a segunda araucária. Angiospermas, o último grupo das plantas, tá? Angiospermas. As angiospermas são plantas mais comuns e abundantes. Podem ser encontradas em vários tipos de habitats, como regiões aquáticas ou de clima desértico. Quanto ao porte, podem ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. São exemplos de angiospermas os ipês, as margaridas e as goiabeiras. Podem grifar o parágrafo inteiro. Olha que interessante. Elas estão em regiões aquáticas, por exemplo, a Vitória régia é uma planta que apresenta uma flor, tem semente, tá? E uma outra, um clima desértico, por exemplo, um cacto, tem flor, vai apresentar o fruto, vai apresentar a semente e assim por diante. Olha que interessante. Então, elas são plantas que habitam todas as regiões, né? Então, exemplo, um ipê, que é uma planta, é uma arbórea, uma margarida, que é um arbusto, por exemplo, e uma goiabeira. Olha que interessante, né? Que são tão diferentes, estão dentro do mesmo grupo, por apresentar flor, por apresentar fruto. Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são plantas vasculares. Então, elas têm vasos condutores, tá? Podem grifar também. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, cujas sementes são nuas, as angiospermas possuem semente protegida pelo fruto. O desenvolvimento de estruturas da flor das angiospermas dá origem ao fruto. Então podem grifar aqui também. Olha que interessante. Então, elas vão ter caule, vão ter raiz, vão ter folha, vão ter semente, e elas apresentam agora uma flor e um fruto. Que interessante, né? A flor vai se transformar no fruto e o fruto vai proteger a semente. Olha que interessante. Então aqui está mostrando um aguapé e um ipê roxo, tá? Uma planta aquática e a outra é é, planta terrestre. Aí, meninas, quero que vocês façam aí para a aula essa primeira, a número um. A número 2 vai ficar como tarefa, ok? E tem um videozinho aí para vocês verem, tá?